Olá, alunos do Aula Paraná! Estamos aqui para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Davi Tomás e é importante que você acesse o Classroom, resolva as atividades para que você possa se aprofundar no conhecimento e também para que a sua presença seja registrada. Se você tiver dúvida dos exercícios no Class, entre em contato com o seu professor para que essas dúvidas sejam esclarecidas e ele vai explicar para você melhor do que eu. Certo? Então vamos lá. Para mais uma aula de Química, na aula passada nós estudamos reações iônicas, reações moleculares, reações cisão heterolítica e cisão homolítica. Hoje nós vamos aprender quais são as principais reações de adição, o que é uma reação de adição e quais são as principais reações. Para que uma reação de adição ocorra, é necessário alguns critérios que nós vamos ver a seguir. Mas uma reação de adição é nada mais nada menos do que a junção de várias substâncias para formar apenas uma. Lá na Química Inorgânica no primeiro ano ou no segundo, você aprendeu reação de síntese, que é chamada síntese ou adição. Você junta duas ou mais substâncias para formar apenas uma, certo? Então, as condições para que uma reação de adição aconteça, ela é a seguinte: o composto, a substância, precisa apresentar ligação dupla, ele precisa apresentar ligação π, certo? Então nós temos aqui um exemplo, ó, o carbono e tem uma ligação dupla, uma sigma e uma π. Essa ligação π é rompida para que outras substâncias entrem. Quando ela é rompida, ela abre e outros elementos podem se ligar a ela. Por exemplo, um elemento R aqui, outro elemento R lá, e forma uma nova substância, certo? E para que aconteçam essas reações, ela também pode acontecer em moléculas cíclicas, moléculas fechadas, que são os ciclanos de 3 ou até 4 carbonos. Quando esse ciclano ele é quebrado, através de energia, essa ligação sigma é quebrada, ela também abre e fica suscetível para que outras moléculas se liguem a ela, certo? Formando um novo composto. Então, se perguntarem para vocês, nas reações de adição, apenas as ligações π são quebradas? Sempre são ligações π? Não. Pode acontecer de ocorrer a quebra de ligações sigma também, compostos cíclicos, certo? Mas para isso eu preciso de mais energia. A hidrogenação catalítica é um dos tipos de reação de adição que nós vamos ver. Ela é utilizada para quê? Para a produção de margarinas, que está no nosso dia a dia, tá? Então as duplas ligações que tem no carbono, elas são rompidas e no lugar a dupla ligação é rompida, a ligação π da ligação é rompida e o hidrogênio entra no lugar, certo? Lembrando que as margarinas contêm, além de óleos vegetais hidrogenados, outros componentes como leite, vitamina A e aromatizantes e corantes que são adicionados a ela. Mas o problema da margarina, do composto hidrogenado, é que ele apresenta bastante ligações, gordura saturada. Se você ver na molécula, ela é insaturada. Quando eu quebro essa insaturação, a molécula torna-se saturada. E isso, se o excesso de consumo dessa substância, pode fazer mal ao nosso organismo, correto? E a reação de hidrogenação catalítica também é chamada de reação de redução. Por quê? Porque o número de oxidação do carbono, ele passa de -2 para -3. Ou seja, ele diminui. Então ela é conhecida como reação de adição. Por que isso, professor? Por causa da nossa amiga eletronegatividade. Lembra? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Então, o que acontece? O carbono e hidrogênio, quem atrai mais o elétron? O carbono. Então, como o carbono atrai mais o elétron, e esse carbono está ligado a 2 átomos de hidrogênio, ele atrai mais o elétron, então tem 2 hidrogênios, ele vai ficar com carga 2 negativos.
Quando o hidrogênio é adicionado na molécula, o carbono passa a ter 3 hidrogênios e ele atrai os elétrons dos 3. Então, ele fica com um elétron a mais, ele reduz, ele sofre redução. Correto? Essa reação, outra reação química de adição, envolve a adição travou tudo, mas vamos continuar. A reação de halogênios. Os que são os halogênios? Estão lá no grupo 17 da tabela periódica. O flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Nós temos aqui o bromo e o cloro como os principais reagentes dessa reação. Então, o que acontece? É a mesma ideia. O carbono, a dupla ligação, se rompe e o cloro é ligado, entra no lugar delas. Aí, se tiver uma tripla, quebra uma das ligações pi e o cloro vai ocupar o lugar dessa ligação. Certo? Vamos lá. Halogenação de bromo é utilizada para testar se uma reação contém insaturações ou não. Por exemplo, eu tenho aqui a dupla ligação de um composto, de uma substância incolor, tá? O que acontece? O bromo, ele é castanho. Quando ele reage, ele vai quebrar essa dupla ligação e vai formar um composto incolor. Então, isso daqui é utilizado para testar substâncias. Olha o exemplo que nós temos. Sintetizei lá no laboratório 2 substâncias que deveriam ter duplas ligações. Só que eu usei 2 procedimentos diferentes para isso. E eu quero testar se as minhas soluções, se elas apresentam as duplas ligações que eu queria ou não. O que acontece? Eu vou coletar uma pequena parte do meu produto e vou adicionar água de bromo, que é castanho. O que acontece? O que será que vai acontecer com as duas? No meu resultado, eu obtive que uma ficou transparente e a outra ficou castanha. Qual das duas é insaturada, a primeira ou a segunda? A primeira. Por quê? Porque o bromo reagiu, quando eu adicionei o bromo castanho, ele reagiu, quebrou a dupla ligação e voltou a ser incolor. E por que a segunda permaneceu castanho? Porque provavelmente a substância produzida aqui, ela não tem duplas ligações, então o bromo vai permanecer ali dentro e não vai reagir. Então ela continua castanha. Certo? Então essa substância aqui ela é saturada. Minha segunda substância, essa é saturada e a primeira é insaturada, tem duplas ligações. Correto? Vamos ver se você entendeu o que nós falamos até aqui. Hora de praticar. O óleo de milho contém aproximadamente 59% de triglicerídeos poliinsaturado, enquanto a margarina contém em torno de 18% desses triglicerídeos. A preparação da margarina a partir do óleo de milho é uma reação de adição efetuada com... Agora é com você.
Voltamos para a correção? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, o óleo de milho, só para representar para vocês, um dos componentes dele é o ácido oleico. Então ele apresenta a insaturação e essa insaturação é quebrada para a adição de hidrogênio. Ele falou preparação de margarina. Lembra que nós vimos ali atrás? Preparar margarina, eu faço hidrogenação catalítica. E nós usamos o hidrogênio. A alternativa correta, letra A. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Equacione a reação de 1 mol de propeno mais 1 mol de cloro. O produto da reação será? Letra A, dicloropropano. Letra B, dicloropropeno. Letra C, 2-cloropropano. Letra D, 1-cloropropano. Agora é com você. Faz aí que nós aguardamos aqui.
Voltamos para a correção. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a reação de propeno, certo? Met, et, pró, uma ligação dupla em propeno, com um mol de cloro. O que acontece? Essa ligação do cloro é rompida, o cloro vai se ligar com a molécula, vai entrar aqui no lugar da ligação pi, que vai ser rompida também, e vai formar dicloropropano. Daí você pergunta, professor, mas não tinha que ser 2 dicloropropano? Nesse caso não é comum a representação, porque a molécula é pequena, e se eu inverter ela, ela fica com o mesmo nome, ó, com o mesmo nome. Então a nossa alternativa correta é a letra A, certo? Vamos continuando então. Adição de aletos de hidrogênio. O que são aletos de hidrogênio? São os ácidos, ácidos clorídricos, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido fluorídrico. Os mais comuns aqui, ácido clorídrico e ácido bromídrico. O que acontece? A mesma ideia. Nós temos a dupla ligação. Essa dupla ligação é rompida, o hidrogênio vai entrar em um carbono e o bromo vai entrar em outro. Mas o que acontece? Ele poderia entrar em qualquer lugar. Então, assim, o bromo pode entrar em qualquer um dos carbonos e o hidrogênio. Mas isso acontece de que maneira? Eu sei que o bromo, ele se liga ao carbono menos hidrogenado. Essa molécula aqui é muito produzida e essa é pouca. A porcentagem dela na produção é pequena. O que acontece? Porque as reações de adição de aletos de hidrogênio, elas seguem a regra de Markovnikov, que foi descoberta em 1868 pelo o químico russo Markovnikov. Ele percebeu que o bromo se ligava, o bromo ou o aleto, ele se ligava ao carbono menos hidrogenado. E o hidrogênio prefere o carbono com mais hidrogênio. Como que seria isso? Por causa da nossa eletronegatividade. Lembra da eletronegatividade na tabela periódica? Nós temos aqui, aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. E tem aqui a nossa sequência aqui que eu coloquei para vocês. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Então, isso é para você memorizar. Você pode criar a frase que você quiser. Então, quem atrai mais o elétron? Quem atrai mais o elétron? Carbono ou hidrogênio? O carbono. Então, o que acontece nessa molécula? Quem atrai mais o elétron? O bromo ou o hidrogênio? O bromo. Então, o bromo fica negativo, o hidrogênio fica positivo. Aqui na molécula de carbono, o carbono atrai mais o elétron, ele fica negativo, hidrogênio positivo. Isso acontece em todos, ó. Aqui também, o que acontece? O carbono ganha elétron desse hidrogênio. E esse carbono está ganhando 2 elétrons. Então, o número de oxidação dele é menos 2. E o número de oxidação do outro carbono é menos 1. Se você olhar aqui para essa molécula, quem é positivo? O hidrogênio. E o positivo vai querer se ligar ao mais negativo. Qual carbono é mais negativo? O primeiro carbono aqui da nossa reação. Então, o hidrogênio vai se ligar ao primeiro carbono, ele vai preferir o primeiro carbono, e o bromo se liga ao outro carbono, certo? Então ele se liga ao outro carbono, beleza? Essa é a regra de Markovnikov, certo? Exceção à regra de Markovnikov, nós temos a regra de Karash. Você pode falar assim, Karash, moleque, né? Karash. O que significa? É o Karash que descobriu que ele estava fazendo experimentos e ele percebeu que quando ele colocava peróxido orgânico na reação, a produção ela invertia. Em vez de eu produzir com o bromo ligado ao carbono menos hidrogenado, ele se liga ao carbono mais hidrogenado, ele inverte. Por que isso acontece? Porque o nosso peróxido, ele segura o hidrogênio. O hidrogênio quer se ligar naquele carbono anterior, como eu mostrei para vocês, o mais hidrogenado. Mas o peróxido retém ele. Então, o bromo se liga primeiro. Então, ele vai ligar, o bromo, que é negativo, ele vai se ligar aqui
a esse carbono e posteriormente o hidrogênio se liga a outra molécula, ao outro carbono. Então essa daqui, essa molécula de baixo aqui, ela é pouco produzida e a molécula de cima, ela é produzida numa quantidade maior. Certo? Então essa é a regra de Karashi, moleque. Então o que acontece? Nós temos também a reação de hidratação. Hidratação também segue a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado e o OH vai se ligar ao carbono menos hidrogenado, seguindo o mesmo princípio. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, ele é mais eletronegativo, ele ganha o elétron desse hidrogênio, ele fica com carga menos 2, e esse carbono fica com carga menos 1. Então o hidrogênio vai se ligar a ele, formando este composto que nós temos aqui do lado. Adição a carbonila. Como seria a adição a carbonila? Carbonila também tem dupla ligação, então ela também pode sofrer adição. Sabemos, a carbonila, que é o grupo C-O, ela está presente nos aldeídos, nas cetonas, nos ácidos carboxílicos e seus derivados. Então o que acontece com ela? Ela sofre ressonância. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, o oxigênio atrai esse elétron, ficando negativo, o carbono positivo. Então o carbono pode sofrer ataque nucleofílico. Seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho um aldeído aqui, o cianeto, um ácido cianídrico, né, cianeto de hidrogênio, onde o nitrogênio tem elétrons livres. Então, ele é nucleofílico, ele atrai núcleo. Então, o que acontece? A carbonila vai sofrer a ressonância, ficando negativo e positivo. O cianeto, que o nitrogênio é mais eletronegativo, tem carga negativa, ele vai se ligar ao carbono, enquanto o oxigênio vai se ligar ao hidrogênio, formando esta molécula. Uma reação de adição também. Tenho dois reagentes, forma apenas um produto. Certo? Adição ao anel aromático é raro, é mais difícil de ocorrer, porque anéis aromáticos eles sofrem reações de substituição. Mas em condições extremas, por exemplo, uma pressão de 140 atm, 180 graus, e na presença de catalisador, ele pode sofrer a adição também. Então eu tenho aqui o hidrogênio que vai quebrar as duplas ligações. Aqui tem duplas ligações? Tem, lembram? Tem 3 duplas alternadas que ficam ressonando aqui, elas ficam girando. Por isso é representado esse círculo, porque nós não sabemos exatamente onde elas estão. É como um ventilador ligado que você não consegue ver as hélices, ele está girando ali, então tem as duplas. Esses hidrogênios entram no lugar da dupla, formando o composto aqui. Nós temos o ciclo hexano, que não é mais benzeno. Aqui também nós temos um outro exemplo, ó, é bastante utilizada na indústria, né, essa reação, a adição de cloro a anéis aromáticos, formando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexacloro ciclohexano. É o BHC que é utilizado aí para matar pragas na agricultura. Então, vamos lá. Agora é a sua vez. Complete as seguintes equações envolvendo as reações de alceno. É com você. Faça aí que nós aguardamos aqui.
Voltamos para corrigirmos o exercício. Vamos lá. Complete as seguintes equações envolvendo as reações de alceno. Então aqui eu tenho uma dupla ligação nesse alceno. Essa dupla ligação vai ser quebrada e eu tenho água. A água é HOH. Um hidrogênio da água vai se ligar a quem? Ao carbono mais hidrogenado, seguindo a regra de Markovnikov, certo? Então, formando esta molécula, o hidrogênio se liga ao carbono que já tem hidrogênio e a hidroxila se liga ao carbono menos hidrogenado. A próxima questão, a dupla é rompida, o cloro se liga ao carbono menos hidrogenado, o hidrogênio ao carbono mais hidrogenado. Está vendo que vai repetindo? A ideia é simples. Seguiu a regra de Markovnikov. Hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. Não tem erro. E aqui na terceira nós temos só o bromo, então vai entrar um bromo aqui, outro bromo ali. Muito simples. Tranquilo? Vamos para a próxima questão? A adição de ácido bromídrico a um alceno pode conduzir a produtos diferentes, casos, né? Nessa reação, seja empregado um alceno puro ou um alceno misturado a uma pequena quantidade de peróxido, qual das reações abaixo ocorreu na presença de peróxido? Então, colocou duas reações aqui, ele quer saber qual das duas ocorreu na presença de peróxido. É com você, faz aí que nós aguardamos aqui.
Voltamos para a correção. Então, na primeira reação, nós podemos perceber que o hidrogênio se ligou ao carbono mais hidrogenado. Seguiu qual regra mesmo? Regra de Markov-Vinnikov, certo? O bromo se ligou ao carbono menos hidrogenado. Na segunda reação, o bromo se ligou ao carbono mais hidrogenado, inverteu. Essa é a regra de quem mesmo? Karash, moleque, né? Karash. O bromo, desculpe, me travou tudo, vamos voltar. Essa reação aconteceu na presença de peróxido orgânico. Então, a segunda reação aconteceu na presença de peróxido e a primeira não. Se você acertou, dê um sorriso, fique feliz e nós chegamos ao final da aula de hoje. Hoje nós vimos reações de adição, hidrogenação, halogenação, haletos de hidrogênio, reações de hidratação, adição a carbonila, adição em anéis aromáticos. Então, bastante coisa, mas se você prestar atenção, o processo é o mesmo para todas. Você só precisa estar atento à regra de Markov-Vinnikov ou a de Karash, que inverte, que é a única exceção que acontece quando o bromo, o ácido bromídrico na presença de peróxido, certo? Que é a equação de Karash. Então, encerramos por aqui. Tchau e até a próxima.